Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Desculpe sempre falando a mesma coisa, né? Mas é assim mesmo. É um dia após o outro, né? Hoje é dia 30 de abril de 2025, 21 horas e 5 minutos. Nós estamos a 690 dias. Boa noite, Simone. 690 dias do término Geração da Figueira. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico impressionada de ver como as coisas estão acontecendo rapidamente. Como Satanás está tomando conta desse mundo com uma rapidez tremenda. Vocês já repararam? Como Satanás está ficando ousado. Boa noite, Aline. Como Satanás está ficando sem vergonha mesmo, sem vergonha. Na expressão da palavra. Ele e os seus asseclas, né? Porque antigamente eles faziam roubos, né? Mas os roubos ficava por debaixo do pano, aquela história toda, né? Agora já não. Eles roubam na cara larga. Ah, obrigado. São os seus olhos que estão elegantes ali. Nós estamos vendo aí, irmãos, né? Esse governo federal. Shalom, Andréia. Shalom, Viviane. E eu fico impactada de ver, né? Como eles são tremendos. Como eles são satânicos. Como essa gente, eles estão andando com o diabo para, eles estão assim, ó, ligadinhos um com o outro. Aí eu tava vendo sobre essa atriz, né, que vai estar aí, essa cantora, né, que é um homem, né, é um homem, que não é mulher, aquilo lá, não sei se vocês sabem, mas esse Lorde Gaga aí, né, Lorde Gaga, não é mulher, é homem, tá? É homem, para quem não sabe, é homem. E é um bruxo, né, é um bruxo que ele é igual a Bafomé, né, ele é igual a Bafomé, seios de mulher e a genitália masculina, né? Ele é isso aí, né? Totalmente ligado com o diabo. Eu sigo não a cantoria. Boa noite, Patrícia. A cantoria, eu nem sei quais são as músicas dessa pessoa, mas eu sigo as coisas que ele faz, né? E ele é muito ligado com aquela bruxa, né? Eu não lembro o nome dela agora, ela é... Não sei se ela é húngara ou se ela é da Ucrânia, né? Ela é uma bruxa dos poderosos, né? Marina Abramovic, acho que é isso o nome dela, Marina Abramovic, né? Abramovic. E tem uma das festas que fizeram, né, com corpos humanos em forma de bolo, né? E obrigada, Abramovic, é isso mesmo. E eles ali, né, comendo o corpo humano, né, em forma de bolo, até onde a gente sabe, parece ser um bolo, né? Será que não é gente mesmo? Né? Essa mulher é muito sinistra, né? Ela sempre tá com os Rothschild, né? Naqueles palácios, né? Nos palácios. Como é que diz? Shalom, Patrícia, com aqueles quadros, né, de Satanás, coisa tenebrosa. E essa pessoa foi convidada para estar no Rio de Janeiro, né, sábado, fazendo um show, e os rapazes e as meninas estão lá na frente do hotel hipnotizados por ela. E ela mandou fazer, eu acho que deve ter uns 70 metros de distância do palco do povo. Não quer ninguém perto dela. Ninguém perto dela. E as músicas são
horrendas. As músicas são mesmo, ela está invocando algo terrível para o Rio de Janeiro. E nós não podemos esquecer que o Rio de Janeiro é considerado uma cidade resiliente, como é Porto Alegre. Entendendo? Irmãos, coloca suas vidas diante de Deus, porque Satanás é vindo até vós com grande fúria, porque ele sabe que tem pouco tempo. E você? Vai fazer o quê? Presta atenção, meu irmão. Se você precisa correndo buscar o Senhor. Jesus está voltando. Nós estamos vendo, nós estamos podendo sentir na pele. Sentir na pele a vinda do Jesus. Shalom, Sandra. Entendeu? Olha o que está acontecendo aí, né, com os pobres dos aposentados, né? Foram roubados não é em 6 bilhões, é em 30 bilhões. Roubados em 30 bilhões, né? Fora, né? E como é que diz? O Instagram tá retendo. Boa noite, Graciele. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Nós precisamos estar firme com Jesus. A única coisa que vai nos fazer... Comecei agora, Graciele. A única coisa que vai nos segurar do que vem vindo é a graça de Deus. É você estar na obediência da palavra. Não se engane, que vida torta, meu irmão, o Senhor não vai nem olhar. A vida torta nos fará perder a coroa. A nossa vida torta nos fará perder a coroa. O que é ter uma vida torta, né? É você ver tudo e achar que tá tudo normal. É você ver o teu amigo se afundando em coisas que não deve e você tá batendo palma, achando que tá ótimo. Meu irmão, é hora da denúncia. É hora de alertar os nossos irmãos. Não proceda assim, não faça assim. Boa noite, Marisa. Jesus está voltando, é hora de você acordar para a vida. É hora de você acordar para a situação. Jesus está voltando, não é hora mais de estar em cima do muro. Presta bastante atenção, irmãos. Não é hora mais de nós estarmos em cima do muro, em aspecto nenhum da nossa vida. Presta atenção. Você precisa fazer um pacto com Deus na tua vida, entregar a tua vida inteiramente na mão de Deus. Eu tô falando inteiro, meu irmão, é inteiro. É inteiro. Não é você entregar e tirar, não. Ou você entrega, ou eu não sei o que vai acontecer. Ou você se entrega ao Senhor de uma vez, confia nele, obedece os seus mandamentos, entendeu? Tenha fé. Fé. Hoje eu estava conversando sobre entrega, né? Entregar a nossa vida ao Pai totalmente. E depois que eu parei de conversar com a pessoa, eu fiquei meditando, né? Senhor, como é que faz para a gente poder entregar, né? Se a gente está escravo de tanta coisa desse mundo. Como é que nós vamos fazer para entregar se eu estou escravo, o meu corpo está escravo, a minha mente está escrava de remédio, a minha mente está escravizada, né? Por pensamentos perturbadores. Como é que a gente faz para se entregar para ti, tendo a nosso corpo condicionado aos prazeres desse mundo?
Eu estou condicionada, né? Estou condicionada ao remédio, estou condicionada ao que o mundo fala. Eu não creio no que Deus fala. Eu creio no que os outros dizem. A Bíblia diz que nós podemos pedir o que nós precisamos em nome do Filho e o Pai concederá. A palavra de Deus diz, é clara. Não é o conto da carochinha, tá lá escrito, é promessa. Mas eu fico com o meu pé atrás. Eu fico achando que isso é para os outros, mas não é para mim. Não, meu irmão. Você é tanto filho do Todo-Poderoso como todo mundo é. Nós precisamos assumir o nosso papel de filho. Nós precisamos assumir a nossa vida com Deus. Nós precisamos deixar das muletas desse mundo. Ai, mas irmã, se eu não fizer assim, não vai dar certo. Como você sabe que não vai dar certo? Você se entregou na mão de Deus? Você já lutou com você mesmo? Você já desenvolveu lutas pessoais dentro de você? A tua guerra, meu irmão, tá na tua cabeça. A nossa guerra é travada aqui, ó. Todos nós temos a guerra travada aqui. Presta atenção, o que nós precisamos é vencer. A palavra de Deus diz, né, que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Ah, mas eu não consigo vencer. Consegue? Claro que consegue. Opa! Dobra o teu joelho. O que você tem? O que você está fazendo? Ah, mas eu não sei. Eu dobro, eu falo, eu peço oração, eu isso, eu aquilo, eu oro, mas eu não. Nossa, muito forte. Isso mesmo, irmã. Como é que diz? Mas eu não consigo me vencer. Você precisa se vencer. Entendeu? Precisa se vencer. Você precisa chegar na frente do espelho e falar assim, olha, presta atenção. Eu sou filha do Criador dos céus e da terra. E eu, hoje, estou falando para mim mesma que eu vou lutar com Deus e serei vencedora. Eu vou lutar com Deus. Eu vou vencer em nome de Jesus. Porque eu quero herdar a vida eterna. E eu vou abandonar esses remédios todos. Eu vou me entregar para Deus de uma vez. Totalmente. E eu vou esperar nele. Aconteça o que acontecer. Eu vou esperar nele. Tá entendendo, meu irmão? Nós temos que ter o passo de fé. Passo de fé não é você dar um passo para frente e 10 para trás. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Boa noite, Alberto. Isso não é fé. Fé, meu irmão, é você pegar a tua causa e lá na cruz de Jesus pregar essa causa lá na cruz de Cristo e falar, Senhor, aconteça o que acontecer, eu não vou sair do propósito que eu fiz contigo. Eu vou vencer. Entendeu? Eu vou vencer. Você precisa lutar. Sabe por quê? Hoje à tarde eu pensando muito nisso, né? Do que eu conversei com essa irmã de manhã. Pensando, meditando. Sabe o que veio na minha cabeça? Veio uma coisa muito séria. As pessoas que não conseguem se dominar a si próprias agora, as pessoas que não conseguem largar a farmaqueia agora, dificilmente vai conseguir, meu irmão, atravessar o que tá aí. Se você não lutar com Deus agora, se você não abandonar essa prisão que você vive, é uma prisão que você está vivendo. Aprisionado por Satanás. Porque doença, meu irmão, quem colocou em nós foi o diabo.
Doença, meu irmão, é parasita. Tá entendendo? Quando eu falo aqui, façam desparasitação toda lua nova. Eu tô falando porque eu sei o que Deus me falou. Isso não é brincadeira. A doença é 100% satânica. Ah, irmã Ruth, mas todo mundo fica doente? Fica sim. Fica doente. Fica doente. Deus permite, porque nós pecamos. Mas ela não tem que ser uma constante na tua vida. Você tem um Deus para recorrer. Você não precisa ficar correndo de farmácia em farmácia. Você não precisa ficar correndo de médico em médico. Sabe por quê? Porque o médico dos médicos habita em você. O médico dos médicos, boa noite, Fernanda. O médico dos médicos habita em nós. E se o médico dos médicos habita em mim, o que eu tenho que fazer no médico? A não ser que o Senhor fale comigo. Não, eu tenho uma obra para fazer com você lá. Eu preciso que você vá. Aí é diferente. Aí é diferente. Mas, do contrário, principalmente no momento que nós estamos vivendo, nesse momento aqui agora, se você não tirar as algemas que estão nos teus braços e falar para o Senhor, Senhor, eu estou colocando essa mentira que está dentro de mim, vou pregar na tua cruz. E eu preciso que o Senhor me ajude a ter fé suficiente para avançar. Eu preciso, Pai, que o meu pacto contigo é que eu não vou procurar mais ninguém. Eu vou confiar em ti. Aconteça o que acontecer. Sabe o que é isso, irmão? Isso é passo de fé. Isso é passo que você está avisando para o mundo espiritual, que o mundo espiritual não vai arrancar a tua coroa. Mas caso contrário, meu irmão e minha irmã, você fica esperto. Fica muito esperto. Porque você vai estar suscetível a tua coroa sair da tua cabeça. Hoje à tarde foi muito forte o que eu senti sobre isso. Eu buscando a Deus aqui, falando com o Pai, Senhor, como é que uma situação complicada, como é que faz uma coisa dessa? Mas foi muito forte no meu coração. Nós precisamos resolver a quem nós estamos algemados. Você está algemado ao médico? Você está algemado à fala do médico? Você está algemado a quem? Eu quero estar algemada, porque não é nem algema, né? É o laço com Cristo. Eu quero estar nos braços de Cristo, enlaçada nos seus braços, entendeu? Mas jamais algemada por Satanás. Como é que nós podemos pregar a palavra de Deus se a minha vida é um passo para frente com Deus e 2 para trás com Satanás? Ruth, você está sendo áspera, você está sendo grossa. Meu irmão, eu prefiro que você fique bravo comigo agora, sentido comigo agora, do que eu venha perder a minha coroa, porque eu não estou te avisando a verdade que você precisa ouvir. Presta atenção. Sai desse jeito de ser. Sai dessa farmaqueia. Sai disso que te aprisiona. Porque você está em pé em 2 canoas. Mas eu sou crente, eu sei a palavra de Deus, eu sei que você é crente, eu sei que você sabe a palavra de Deus, com certeza eu sei. Exatamente isso. Por isso que eu estou te avisando, porque você é querida de Deus. Mas há um defeito aí. Há um defeito grave. É a falta de posicionamento. Meu irmão, aqueles que não se posicionarem agora diante de Deus, dificilmente vai conseguir enfrentar o que está aí. Não vai conseguir. Não vai. Não vai conseguir. Ah, mas Deus é misericórdia. Tanto que ele é misericórdia que ele está avisando essa noite aqui para esse grupo. Hoje à tarde eu meditando, ouvindo, a minha mente ali, eu conversando com o Pai,
ficou muito claro para mim, muito claro. Ou nós tomamos uma decisão, aconteça o que acontecer. Irmãos, o medo da morte é uma coisa cruel, né? O medo da morte é uma coisa cruel. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se você se entregar nas mãos do Senhor, você vai ver a volta de Jesus. Mas você se entregando na mão de quem você quer se entregar, sei não, hein? Você toma cuidado. Você toma muito cuidado. A palavra de Deus diz que nós temos que ter a fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. São dois pilares, a fé e a santificação. Presta atenção, meu irmão. Se sem fé é impossível agradar a Deus, a fé faz parte da santificação. Sem santificação, ninguém verá a face do Senhor. Você pode saber a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, você pode tudo, mas você não tem posição. Se o filho fala, eu vou lá em cima do que o filho falou. Se o fulano diz, eu vou em cima do que o fulano disse. Meu irmão, eu na minha vida não quero saber de ninguém, eu quero saber do que Jesus diz na minha vida. Exatamente, fé de Abraão. Eu quero saber o que Deus está falando comigo. Tá entendendo? Eu vou me posicionar diante da palavra dele. Diante da palavra dele. Ezequias, né? Ezequias não foi procurar médico. Não, Ezequias estava doente. E ele era um homem temente a Deus. Um homem que temia a Deus. E Deus mandou Isaías na casa dele dizer para ele: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E Ezequias deve ter levado um choque muito grande, né? E Ezequias virou para o lado e começou a falar com Deus: Senhor, eu tenho sido fiel a ti, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Colocou aquilo que ele estava fazendo. No meio do caminho, Isaías volta. Ezequias, Deus mandou dizer que está te acrescentando 15 anos a mais da tua vida. Tá entendendo? Fizeram uma pasta de figos, colocaram na perna de Ezequias e Ezequias ficou bom. Não foi como é que diz? Como é que é o nome das pomadas por aí? As mais usadas são Cataflã. Que mais que tem, gente? Deu um monte de pomada aí, né? Não foi isso aí que colocaram nele. Não pegaram a farmaqueia, pegaram aquilo que Deus deixou. As plantas medicinais, as ervas, a fruta, né? O figo. Fizeram uma pasta do figo e passaram. Quando Eliseu, né? Estavam construindo lá, aumentando o número de... os corticoides da vida, exatamente, os corticoides. Quando Eliseu estavam levantando lá na casa dos profetas, né? E estavam fazendo a comida, né, ali. E Eliseu, Deus mostrou, tem morte na panela, cuidado. Com o que foi que eles tiraram a morte da panela? Com a farinha. A farinha saiu a morte da panela. Devia ter alguma erva que não deveria estar ali, esteve, mas a farinha neutralizava a morte da panela. Presta atenção, meu irmão. Eu tô te avisando porque Deus ama a tua vida. E o Senhor não quer que você se perca por causa de uma farmaqueia. O Senhor não quer que você se perca porque você não crê totalmente nele. O Senhor quer que você reavive a tua fé. Saia da letra e venha para o Espírito. O Senhor te ama, meu irmão. O Senhor te ama. Sai da letra, meu irmão. Sai da letra. Vem para o Espírito. Graça e paz, Uau. Vem para o Espírito. Vem viver a vida com Cristo de verdade. A vida sem ouvir esse, sem ouvir aquele, não. É a vida onde você bota o teu joelho no chão e o Senhor fala com você fortemente. Tá entendendo, meu irmão? Você entendeu? Você sabe quando foi que eu comecei em médico na minha vida?
quando eu comecei a me distanciar de Deus. Eu comecei a ir em médico na minha vida quando eu comecei a me distanciar de Deus. Quando eu comecei a ficar incrédula. Eu achava que diabo não existia mais, que era tudo coisa, invenção da cabeça. Eu achava que vida com Deus era uma coisa, saúde é outra. E eu comecei a enfiar isso na minha cabeça, porque a igreja que eu fui, eles pensavam desse jeito. E eu comecei, como eu me envolvi muito tempo, mais de 10 anos ali dentro, e tinha muito cargo lá dentro, aquela coisa toda, eu comecei a me envolver e esqueci do poder de Deus. E aí foi quando eu comecei a fazer plano de saúde, aí eu comecei a pressão ficar alta, e aí eu comecei a usar esses remédios malucos, e eu comecei a ficar realmente doente. Realmente doente, porque eu esqueci do Senhor, que Deus é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Até o dia em que Deus me jogou no fundo do poço. E eu louvo a Deus por ter caído nesse poço. Glória a Deus por isso, porque Ele me amava. E a única maneira dele falar comigo era me jogando na situação difícil. Irmãos, a minha pressão, ela chegava a 22/20. Só para vocês terem ideia. O meu problema maior não era tanto o aumento, mas era o empate do aumento. Sempre há 2 pontos que ficava, a baixa para alta. Sempre era 2. O médico falava assim para mim, Ruth, se por um acaso essa pressão tua empatar, você morre na hora. Quando eu me vi naquela situação toda, que vocês já sabem, não preciso repetir, eu levantei minha mão para o céu e eu pedi ao Pai, eu preciso de socorro. Eu preciso que o Senhor me socorra. Eu preciso que o Senhor me cure. Aconteça o que acontecer, eu não tomo mais nada. Eu vou esperar em Ti. Sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Eu fiquei 2 anos que eu só tomava sopa, suco, café. Eu não conseguia comer nada sólido, nada sólido. Eu perdi, em 40 dias, eu perdi mais de 20 quilos. Eu fiquei de um jeito que só o nariz aparecia. Só o nariz aparecia. Eu tenho um nariz muito grande. Então eu sempre dizia que eu ia lá, o nariz estava na esquina, eu ainda estava na esquina anterior. Tinha gente que não me conhecia, que andava, me via na rua, não me conhecia. Uma vez eu estava no meu ateliê, uma moça chegou e falou assim, a Ruth tá aí? Eu falei assim, serve essa? De tão seca que eu fiquei. Mas foi nessa secura que Deus me libertou de tudo. Você fala assim, mas a senhora não tem doença nenhuma? Ah, eu tenho um monte de achaque. Um monte de achaque. Tem rinite alérgica, tem essas coisas todas aí. Tem dia que eu não tô bem, né? Mas sabe o que eu faço? Eu oro ao Senhor. Senhor, Tu és o dono da minha vida. Eu entreguei minha vida nas Tuas mãos. E eu peço para Ti, me mostre o que eu tenho que tomar. Dentro daquilo que o Senhor criou, me dá a luz daquilo que eu tenho que tomar. Porque eu não vou me afundar em remédios, eu não vou em farmácia e eu não vou em médico. Porque o meu médico é o Senhor. E a minha vida está diante de Ti. Irmãos, eu estou falando aquilo que eu vivo, tá? Eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu não estou dizendo aqui para você que você tem que ser como eu, maluca, né? Você pode até me chamar de maluca, mas eu tenho uma fé muito grande dentro do meu coração. Eu tenho uma fé muito grande que o Senhor é aquele que, se for a minha hora de ir, eu vou. Eu não preciso de ninguém para ir. Ele vai me levar. E se por um acaso Ele quiser que eu passe por alguma coisa, Ele vai me dar força para passar.
Eu nunca me esqueço uma mocinha que tem aqui em Maringá, ela teve câncer. O câncer dela foi tão terrível, mas o Senhor prometeu em libertá-la. Mas o Senhor falou para ela que ela ia passar por momentos em que ela ia para dentro do lugar para evangelizar. Irmãos, presta atenção no que aconteceu com ela. Ela tinha 17 anos, estava no último ano do colegial. Eu conheci, estive com eles muito tempo. A gente estava sempre junto. Ela era amiga das minhas meninas. E ela foi para quimioterapia. E no lugar que ela fazia quimioterapia, todas os que faziam eram todos da idade dela. E ela começou a pregar Jesus para todas aquelas pessoas. Ela pregou Jesus para todas as pessoas. Todas elas, todos aqueles meninos da idade dela, todos morreram com Jesus no coração. Quando todos morreram, Deus libertou ela. Ela ficou boa. Você tá entendendo? Tá ela, casada com um médico aqui em Maringá, tem um filhinho que é a coisinha mais linda do mundo, nem parece que ela passou pelo que ela passou. Entendeu? Você tá entendendo? Fernanda, pode entrar e sair, porque para mim não aparece se você entrou ou saiu. Só aparece uma vez quando entra, depois não aparece mais, tá? Então, meu irmão, quem é que fez isso com ela? Deus tinha propósito. O propósito de Deus na vida dessa menina era que ela evangelizasse naquele lugar. Mas Deus não tinha propósito para ela morrer. Entendeu? Ela passou por aquilo porque Deus avisou para ela, você vai passar. Você precisa passar. Mas esse tempo foi, nós não estamos nesse tempo. Nós aqui estamos nos preparando para a vinda de Jesus, que não vai demorar. A vinda de Jesus, ela é próxima, ela é eminente. E nós precisamos, como crentes em Cristo, nós precisamos tomar posicionamento. Boa noite, Daniele. Paz, Aline. Nós precisamos tomar posicionamento de servos de Deus, de fé. Sabe por quê? Porque o que vem vindo para as nossas vidas é uma prova diferente. É uma prova que você não vai ter remédio. Você não vai ter médico. E você vai ter que ter força. E aonde que é essa força? Essa força é conquistada aqui e agora. Você não está entendendo a situação. Essa força é conquistada aqui e agora. Ou você se posiciona diante de Deus como serva do Senhor, como servo do Senhor, e larga dessa porcaria que você está enfiando dentro de você e assume a tua vida com Deus de uma vez. Ou você não vai ter força para enfrentar o que está vindo. Abre a tua mente, em nome de Jesus. Abre a sua mente. Sai de tarja preta. Sai dessas porcarias. Sabe por que Satanás está colocando essa tarja preta na tua cabeça? Para você perder a graça de Deus. Porque uma pessoa dopada não tem condições de ouvir a voz de Deus. Uma pessoa cheia de remédio tarja preta não escuta a voz do Senhor como tem que escutar. Ela fica variando. Eu tô falando porque eu já tomei faixa preta. Eu sei o que é isso. Deus não nos criou para ser dopados pelo diabo. Deus não nos criou para viver escravo de Satanás. Deus nos criou para viver na liberdade do Espírito Santo. Deus nos criou para ser libertos pelo médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei de reis. Se você não cumpre isso, você está negando aquilo que você diz que professa. Você está dizendo que professa, mas na realidade você não confia nem um pouco. Não, porque a sua ação é diferente da sua falação. Você fala, mas você não confia. Você lê, mas você não acredita. Entendeu? Exatamente, a Daniela colocou, a pessoa perde a sensibilidade, além de poder mexer na glândula pineal. Exatamente, endurece a glândula pineal. E o lugar que se fala com Deus é na glândula pineal, é lá que é o nosso quartinho, nosso quarto de oração, quando Jesus disse, né? Você quer falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto ao Pai. Você sabe o que Jesus está falando?
fecha os teus olhos que são a porta da tua casa. Presta atenção. Fecha os teus olhos que são a porta da tua casa, entra no teu secreto, no teu quartinho secreto e fala ao teu pai em oculto. Só você e ele sabem o que você está falando. Entenderam? Eu estou falando de remédio em geral, Luciana. Remédios em geral. Nós precisamos tomar posição. Ou nós tomamos posição como filhos e filhas de Deus, ou nós vamos ter complicações nesse momento que nós vamos enfrentar. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Presta atenção. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando, eu estou falando coisa séria. Agora é hora, meu irmão. Agora é hora de crer. Agora é hora de, se você diz que é filho do Pai, você tem que entrar no que a Bíblia diz. Farmaqueia é feitiçaria. Deus não deixou feitiçaria para você. Deus deixou as ervas. Deus deixou o mato no campo para você se curar. Deus deixou alimentação para você se curar. Ah, irmã Ruth, mas a alimentação está contaminada. Tá, ora. Por que o Senhor mandou a gente orar? Orar em todo tempo? Senhor, eu te apresento esse copo de água na palma das tuas mãos. Eu sei que aqui tem cloro, eu sei que aqui tem flúor, eu sei que aqui tem um monte de pesticida, mas eu estou colocando diante das tuas mãos, porque eu sei que o Senhor pode transformar esse copo d'água em remédio para a minha vida. Entendeu? Você está fazendo almoço? Senhor, em nome de Jesus, eu entrego essa cebola na tua mão. Essa cebola pode ter contaminação, mas eu sei que o Senhor é poderoso para levar embora a contaminação daqui e colocar o remédio do céu daqui. Meu irmão, você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa agir. Você precisa sair dessa inércia que você vive, dessa choramingueira que você vive, para passar para ação. A ação com Deus é diferente. A ação com Deus é falar, Senhor, eu tô dolorida, mas eu vou confiar em ti. Senhor, eu tô passando por isso, mas eu vou confiar em ti. Se você não fizer isso daqui para frente, você não vai vencer. Entendeu? Você não vai vencer. Presta atenção. Usa limão, Luciana. Água com limão. STF autorizou até apreensão do passaporte para quem estiver com dívidas. Outra coisa tenebrosa é a tal da dívida, né? Pois é. Não deva nada para ninguém. Essa é a norma daqui para frente, é a norma porque você pode ser pego com dívidas, mas não é o nosso caso que nós estamos falando aqui agora, né? Mas presta atenção, meu irmão. Você precisa lutar com Deus. Você precisa aprender a lutar com Deus. Se você não lutar, você vai ficar no caminho. Você vai ficar pelo caminho. Tá entendendo? Presta bastante atenção. Mas é isso aí. Vamos então, né? Você passa limão com água. Você pega meio limão num copo d'água e lava com isso, entendeu? E faz compressa. Pode fazer compressa também. Só não sai no sol, tá? Só não saia no sol. Porque o limão no sol, ele não é alcalino fora do corpo, ele é alcalino dentro do corpo, tá? Então, só tomar esse cuidado. Eu lavo meus olhos com limão, irmãos. Eu lavo meus olhos com limão porque o limão, ele evita catarata, ele evita pressão alta na vista, tá? Lavar os olhos com limão evita catarata, evita pressão alta, evita uma série de coisas, tá? Quando você tá com o olho coçando muito, lava com água com limão, que você não tem noção de como que é isso, tá? Ele chega a limpar a vista. Você lava com limão, ele limpa a tua vista, entendeu? Mas é isso aí. Irmãos, eu fiz um estudo hoje muito bonito, tá? Não, arde um pouquinho, mas é pouca coisa. Dá para você aguentar tranquilamente, entendeu? Curou, né? Olha que a Sara colocou, ó. Minha mãe curou catarata com água com limão, entendeu?
Não, pode passar no cachorrinho, pode passar nele, tranquilo. Não, pode usar. Tudo que você usa em você, pode usar nele. Pode dar chazinho para ele, dar limonada para ele, tá? Dá limonada, dá o limão para você tomar qualquer coisa que tenha. Outra coisa muito boa para cachorro é uma vez por semana você dar água com baba de quiabo. Até pra gente, tá? A água com baba de quiabo, ela tira todo o metal tóxico do corpo e ela também é antiparasitária, tá? Irmãos, nós estamos na lua nova, é tempo de desparasitar, entendeu? Tira tudo, tira as ramelinhas deles, tira tudinho. Pode usar tranquilo. Esfregar o dedo quando fica quente, coloca no terçol. Esfrega o dedo e quando fica... também é bom. Entenderam? Tomem água com a baba do quiabo. Deixa 12 horas o quiabo aberto dentro da água. Aquela baba você toma, tá? Um copo de manhã, todas as manhãs. Vocês vão ver. Irmãos, digo uma coisa para vocês. A maioria das pessoas que toma remédio, principalmente remédio contínuo, ou que tem problemas que os médicos querem enfiar um monte de coisa para fazer, começa a desparasitar toda a lua nova, tá? Vocês vão ver como vocês vão melhorar, vocês vão ver como dores vão sair do corpo. É que o povo não acredita, esse é o problema, as pessoas não acreditam, elas confiam no que o médico diz, mas não confiam em alguém que está falando para o bem. Esse é o problema, tá entendendo? Desparasitem suas mentes. Eu tô falando sério, não tô brincando não, tá? A lua nova começou dia 27, nós estamos nela, tá? Começou domingo a lua nova. Ela vai até... Deixa eu ver aqui. Tem aí, são 7 dias para tomar, tá? Deixa eu ver se aqui tem. Deixa eu só dar uma olhadinha, acho que tem. Ah, não, é aqui. Nós estamos em janeiro, fevereiro... Não, 2026... Olha, nós estamos... Dia 27 começou a lua nova, ela vai até o dia 3. Ela vai até o dia 3. Entendeu? Não, eu desparasito, gente, presta atenção. Eu desparasito com água com... Como é que faz? Faz essa água com a baba? Isso, não é que você vai pegar... Pode desparasitar com semente de mamão. Ótimo, até que eu tô fazendo um armazenamento de semente de mamão aqui para isso. Olha, no mês eu uso alho. No mês eu uso alho na água, tá? No mês eu uso alho na água. Outro mês eu usei, esses dias eu usei, foi a baba do quiabo. Ai, meu Deus, como que é o nome? Losna também, é muito bom, tá? A semente de abóbora é muito bom, tá? E o mel no alho também é muito bom, entendeu? Então, prestem bastante atenção. A gente precisa aprender que isso tudo faz essas doenças todas ir embora. Tudo com coisas que Deus deixou. Tem um monte de desparasitante, gente. Tem um monte, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Losna é ótimo. Losna é muito bom. Entendeu? Isso, água do quiabo, mel, semente de abóbora. Tem mais coisa. Eu vou pegar a relação toda, depois eu passo para vocês a relação toda. Tem muita coisa, muita coisa. Entenderam? Cravo também é desparasitante. O chá do cravo é desparasitante, tá? Exatamente. Deixa um copo d'água na geladeira. Isso, e toma em jejum. Exatamente. Ele vai soltando toda a baba e aquela baba vai fazendo tudo embora. Além de tirar todo o metal pesado do corpo. Ele tira todo, tá? Ele tira todo. Então, é tão simples se curar com a farmácia de Deus. É tão simples. Quando você vê, vai tudo indo embora. Outra coisa, tira os enlatados. Tira a comida fácil. Tira a comida fácil. Tira os temperos que só prejudicam o corpo. Esse Sazon e companhia limitada. Tira essas porcaria, meu irmão. Você precisa, como é que diz? É comer comida viva, tá entendendo? É comer comida viva. É depois do almoço tomar um chá verde morno,
Tá entendendo? Isso tudo vai limpando o organismo, vai limpando tudo, limpando tudo. Eu tomo Losna também. É muito bom, tá? Mas vamos lá, irmãos. Eu estava estudando hoje por que é que nós precisamos estudar sobre a volta de Jesus. O que isso mexe com a gente? Presta atenção, 40% da Bíblia é volta de Jesus. Você sabia disso? 40% da Bíblia é a volta de Jesus. O que é bom tomar para direção alta? Tudo isso daí, Sandra, que eu te falei. Tudo isso daí que eu te falei e comprar sal compra o sal do gado. Entendeu? Compre sal de gado, não esse sal que vende no mercado. Esse sal que vende no mercado é prejudicial, mas o sal que vende na agropecuária do gado, não. Eu já comprei mais de 30 quilos de sal para deixar aqui. Entendeu? O que é a lódina? Não entendi. Capim santo capim santo também da pressão alta. Mas a pressão alta, se você não tirar o sal do mercado, é trabalho perdido. Entendeu? É trabalho perdido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de tomar qualquer coisa, muda o sal que você usa. E pode tomar sal, tá? Pode tomar sal na água. Eu tô tomando sal com água todo dia de manhã. Eu coloco uma colherzinha de sal, de chá. Aliás, chá não, de café. Uma colherzinha de café num copo d'água. E você toma todo dia de manhã. Mas é o sal de gado, não é o sal que vende aí no mercado. Presta atenção. Entendeu? Presta bastante atenção. Cavalinha também é bom. Todos esses aí são bons, mas se não mudar o sal e não tirar miojo, presta atenção, hein? Não tirar comida enlatada, miojo, essas porcarias, não resolve nada. Você sabe como que eu descobri que eu tava, quer dizer, o que foi que me ocasionou pressão alta? Miojo. Eu não sabia, hoje é que eu sei, porque eu era viciada em miojo, tá? Eu era viciada em miojo. A água do mar é uma bênção. A água do mar é uma bênção. Agora, a gente que não tem o mar por aqui, eu coloco o sal do gado e olha, mexe com o corpo inteiro. Mexe com o corpo inteiro. Agora, eu procuro não comer comida porcaria. Eu busco comer comida viva, tá? Comida que faz bem, comida que a gente faz, não a comida que a gente compra, tá? Essa comida de fast food lasanha de sadia, almôndega de sadia, nada disso, irmãos, nada disso. Tenta fazer a tua salada, a tua lasanhazinha quando você quiser comer, tenta você fazer, entendeu? Aqui eu faço... Ele é grosso, mas como é que diz? Mas o lugar que eu compro aqui já vem triturado, tá? Olha só, passei 6 meses jantando todos os dias miojo com sanduíche de hambúrguer, meu Deus. Que perigo. Que perigo. Mas tá bom, vamos voltar aqui então, né? Eu quero ler com vocês primeiro Apocalipse 1:3. Vamos ver se eu vou conseguir fazer, né? Porque eu já fui tão grosseira, né? Mas tudo bem. Tem que ser loja que vende produto para gado, tá? Produto para gado. Eu compro aqui numa casa que chama Ordenha. Aqui eu compro na Ordenha. Eles vendem, eles fazem tudo que é para gado, eles vendem lá. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Apocalipse 1, que diz assim:
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, escutem isso, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você escutou bem, irmão? Isso aqui? Eu vou ler de novo o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Presta atenção. Agora nós vamos lá em Daniel 12. O que diz Daniel 12? Vamos lá? Daniel 12 diz assim: no versículo Daniel 12, versículo 9, está dizendo assim: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então presta atenção, Daniel, Deus está falando para ele: vai, Daniel, descansa, porque essas palavras que eu tenho falado com você, é o que ele está querendo dizer. Tudo que eu te mostrei aqui, essas palavras estão seladas, está fechado. O entendimento está fechado até o tempo do fim. Aí ele diz aqui: muitos serão purificados e embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão no tempo do fim. Você é sábio, meu irmão? Você está entendendo o que está acontecendo? Está entendendo? Pois é. Se você está entendendo o que está acontecendo, está conseguindo captar o que está no nosso entorno, você vai entender. Entendeu? Entender que o tempo do fim chegou. A Luciana colocou aqui Daniel 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra. E não estão correndo? E não estão correndo? E a ciência se multiplicará. E a ciência não está se multiplicando? Vocês viram agora o primeiro bebê que já nasceu de inteligência artificial? Vocês viram? O primeiro bebê feito, não mais com médicos, né, fazendo os implantes, né, que dá na mesma coisa, mas a inteligência artificial fazendo todos os implantes de óvulos, buscando qual é o melhor óvulo, qual é o melhor sêmen para poder juntar. Não é qualquer sêmen, não é qualquer óvulo. São óvulos aprovados pela inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? É o próprio Satanás. A ciência se multiplicará. O que é ciência? Conhecimento. Para vocês verem, quando eu falo para vocês que bebês de proveta, bebês manipulados fora do corpo humano, não têm o sopro de vida de Deus. Não tem. São como nos dias de Noé. Presta atenção. Irmãos, então presta atenção aqui. Presta bem atenção. Então, quando no tempo de Daniel, as palavras do fim estavam fechadas. Por quê? Os profetas menores falam do fim dos tempos. Exatamente, tudo se repetindo. Os profetas menores falam do fim dos tempos. Isaías fala do final dos tempos. Isaías fala da vinda do Messias
e do milênio. Ezequiel fala do fim dos tempos. Ele fala da água, que o Mar Morto ia ser curado, ia ter vida outra vez. Olha lá, olha o Mar Morto hoje, os bolanes, sendo tudo curado. Você está entendendo? Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Nós precisamos estar rememorando a volta de Jesus. Você sabia que falando da volta de Jesus, nós convertemos pessoas? Que aí vamos em Atos. Atos dos Apóstolos 17. Eu estou com um monte de versículo, mas eu não vou ler todos, porque é muito versículo. Exatamente, o deserto florindo. Mas vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos 17. Diz assim, o versículo, vamos começar aqui, ó, no versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha isso. E o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Ele está falando da volta de Jesus. Por meio do varão que destinou. Quem é o varão? Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. E outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Paulo achou que não tinha resolvido nada. Paulo, eu acredito que ele tenha saído com a missão cumprida, mais triste. Mas olha só, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Ele estava pregando, irmãos, aqui, a volta de Jesus. Você já pregou a volta de Jesus para os teus vizinhos? Eu aqui prego sempre, mas sai todo mundo correndo. Incrível, né? Sai todo mundo correndo. Eu, às vezes, estou na fila do mercado e eu já coloco lá, eu já falo assim, eu já começo a puxar assunto. Vocês viram como que as coisas estão ficando difíceis? Nossa, que horror!
Mas Jesus está voltando. Você já viu falar nisso, que Jesus está voltando? Isso é início da volta de Jesus. É por aí que eu começo. Eu começo entrando que eu estou desesperada. Depois eu venho com a volta de Jesus. Até hoje eu só tive uma pessoa que anotou o meu telefone para poder entrar em contato comigo. Mas eu faço. É assim que eu prego a volta de Jesus. E é assim que nós precisamos pregar. Nós já estamos no final, irmãos. Muito no final. Nós não temos mais o que fazer. Se você não pregar a volta de Cristo agora, nas tuas redes sociais, se você não levar essa palavra com afinco, vai ficar difícil. Porque nós precisamos terminar o anúncio do reino dos céus. Nós precisamos. Temos a necessidade de terminar o anúncio do reino dos céus. Aí você fala assim, mas irmã Ruth, Jesus não sabia o tempo que ele ia vir. Não sabe o tempo que ele vai vir. Sabe? Claro que sabe. Quando Jesus veio ao mundo, presta atenção. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio na condição de quê mesmo? Ele veio na condição de homem. Certo? Espera só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Quer ver, ó? Mateus 24. Abre a sua Bíblia aí, se você puder, em Mateus 24. Versículo 36. Vamos lá. Mateus 24, versículo 36. Diz assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí você fala, irmã Ruth, mas ele disse que não sabe, tá falando aqui. Então, ele não sabe. Por quê que ele não sabe aqui? Aqui. Não sabe. Porque aqui eles ainda estavam debaixo do véu de Daniel. Entendeu? Eles ainda estavam, e Jesus estava aqui como homem. Tá entendendo? Então, ele como servo, vamos ver em Filipenses, quer ver? Vamos para Filipenses. Você quer ver? A resposta vai estar aqui agora, ó. Filipenses. Eu tenho tanto texto aqui para passar para vocês que vocês não têm noção do tanto que tem, mas não vai dar para eu passar tudo, mas eu vou passar o principal. Filipenses, versículo 2, 6 e 7 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Jesus estava aqui com os discípulos em forma de servo, filho de Deus, mas em forma de servo. Então ele realmente não sabia que dia ele voltaria. Não, ele não sabia. Mas os discípulos estavam também com o véu vedado. Por quê? Porque eles estavam no início das dores. Tá entendendo? As profecias estavam fechadas. Quer ver? Vamos para Jeremias 30. Olha isso aqui, ó. Que interessante. Se você puder anotar aí, anote, tá? Jeremias 30. Olha o que diz aqui no versículo 24. Diz assim: não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Entendeu? Aqui, ó. No fim dos dias. Qual é o fim dos dias? É agora, irmãos. Nós somos a geração do fim. Nós somos o fim dos dias. Vou ler de novo. Jeremias 30, versículo 24. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Então presta atenção aqui.
Os discípulos, eles começam a ter o vislumbre maior da volta de Jesus a partir de quando eles saem do tabernáculo, quando eles recebem o Espírito Santo, né? Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. Aí o véu começa a cair. Eles começam a dar entrada ao final dos tempos. Eles começam ao tempo das dores. Princípio das dores, irmãos, não é agora. Não. O princípio das dores já passou faz tempo. O princípio das dores estava lá, no tempo dos discípulos. Entenderam? No tempo dos discípulos. Você quer ver uma coisa? Às vezes a gente pensa assim, mas Senhor, como é que eu vou saber que dia o Senhor vai vir? O Senhor vai avisar para nós? Porque o tempo nós já sabemos, nosso tempo nós já estamos nele. Mas, irmão, Deus vai nos avisar a sua volta, o dia da sua volta. Como que eu sei disso? Amós. Vamos para o livro de Amós 3, versículo 7. Amós 3, versículo 7. Deixa eu achar aqui o Amós. Opa, aqui. 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você ouviu isso? Você é um profeta do Senhor. Ah, irmã Ruth, mas eu não olho na cabeça de ninguém. Mas não precisa você olhar na cabeça de alguém. Só de você pregar a palavra do Senhor, você é um profeta do Senhor. Nós somos profetas de Deus. Certamente, vou ler de novo, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quer ver uma coisa? Vamos para 2 Reis. Vocês viram aqui, né? Que ele vai revelar para os seus servos, os profetas. Agora vamos pegar lá. 2 Reis. Deixa eu achar aqui o livro de Reis. Espera aí. 2 Reis, capítulo 2, versículo 3 e 5. Olha aqui, ó. Diz assim. Capítulo 2, versículo 3 e 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Aqui, ó, versículo 3 a 5. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim enviaram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. Só para você ver que Deus avisou para os profetas lá em Israel que ele ia tomar Elias da terra. Você sabe o que é isso aqui? Elias simboliza quem? A igreja. Elias está simbolizando a igreja que será retirada daqui. Como a irmã Ruth vai ser retirada? Sim, nós vamos ser retiradas antes da ira. Porque nós não vamos passar a ira, nós não fomos feitos para a ira. Está lá em Tessalonicenses, né? Que ele nos livra da ira futura. Entendeu? Tessalonicenses 1, deixa eu ver aqui. Tessalonicenses 1, versículo 10, se não me engano. Deixa eu ver se é o primeiro ou o segundo Tessalonicenses. Mas não é só aqui não. Em Apocalipse 3 também fala que o Senhor, nós não fomos feitos para a ira. Entenderam? 1 Tessalonicenses 1. Vamos ver se é o primeiro ou se é o segundo. Diz assim. Aqui, ó.
1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Apocalipse 3 também fala da ira futura. Olha lá, vamos lá ver, Apocalipse 3. Vamos recordar, né, irmãos? Aqui, ó. Capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Não é na hora, é da. Nós não estaremos nessa tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso é claro, irmãos, ninguém pode tirar daqui. Nós vamos passar por muita coisa, mas a ira do Senhor nós não vamos passar. E isso é que nos dá a esperança, isso é que nos faz caminhar para que sejamos nova criatura em Deus. Mas aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, nós vamos subir na 7ª trombeta. Não, nós vamos subir na trombeta de Deus. Que jeito? Vamos ler lá. Primeiro, deixa eu ver aqui. Coríntios 15. Quer ver? 1 Coríntios 15. Deixa eu ver se é 1 Coríntios ou 2. Eu sempre esqueço. Deixa eu ver se é o 2. Não, é 1 Coríntios 15. Deixa eu só aqui. Deixa eu só ver aqui. Aqui, também porque no versículo 21, eu vou ler do versículo 21 para frente, espera aí. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte entrou por Adão e a morte saiu por Jesus. Graça e paz, Andréia. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que a sujeitou, todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Deixa eu ver mais aqui embaixo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora aqui, no versículo 52, diz assim. No momento, vou falar do 51, tá? Presta atenção. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa trombeta, meu irmão, não é a trombeta de Apocalipse. Essa é a trombeta de Deus, que está lá em Tessalonicenses, tá? Porque convém que isto, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista de imortalidade. Então, vamos lá, deixa eu achar aqui 2 Tessalonicenses, que fala da trombeta de Deus, para a gente entender certinho isso daí. Só um minutinho. Deixa eu só achar aqui.
A trombeta de Deus. Deus para o evangelho, porque nossa exortação não foi. A gente anota as coisas e acaba esquecendo. Peraí, é Tessalonicenses 1, 4 e 6. Deixa eu ver se esse aqui. Quatro, 16. Aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4,16. Então, anota aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. A resposta desse está em Tessalonicenses 1, 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é a trombeta do Apocalipse? Vamos lá para Apocalipse 11, deixa eu ver. A 7ª trombeta, deixa eu ver aqui. E tocou o 7º anjo a trombeta. Então a trombeta que está aqui não é a trombeta de Deus, é a trombeta do anjo. E essa trombeta do anjo, ela anuncia que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Nesse momento, irmãos, quando essa trombeta soar, a última trombeta do Apocalipse, a trombeta do anjo, das 7 trombetas, essa trombeta anuncia que os reinos do mundo vieram a ser de Cristo. É quando nós iremos chegar junto com Cristo no Monte das Oliveiras. Nós iremos descer com ele no Monte das Oliveiras, onde vai se dar a guerra do Megido. Entendeu? Vai se dar a guerra do Megido, a guerra que Gog e Magog, né, fazem. Gog, príncipe de Meseque e Tubal, vem para Megido para guerrear. Então, meu irmão, presta bastante atenção. A trombeta que nós vamos ouvir para ir ao céu, essa trombeta é a última trombeta de Deus, vem do próprio Deus, e ela será tocada antes da ira. Nós não fomos feitos para a ira, mas fomos feitos para herdar a coroa com Cristo. Meu irmão, de tudo que foi falado aqui hoje, tinha muito mais coisa para dizer, mas eu não, daqui a pouco eu despenco aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de tudo que nós conversamos, desde o início da farmaqueia, com tudo isso aqui que você está ouvindo, meu irmão, em nome de Jesus, abandona as correntes que te prendem ao que Satanás fabricou. Em nome de Jesus, abre a tua mente. Abre a tua mente para você entender que você precisa de um renovo. Não adianta você falar, não adianta você ter conhecimento, sabedoria, se você não tem ação. Essa ação vai fazer o teu ser renovar. Essa ação vai purificar a tua vida diante da presença do Pai. Eu quero que você entenda bem o que foi falado aqui hoje. Você precisa dar o passo de fé. Você precisa ouvir a trombeta soar. Porque você é um escolhido do Senhor, mas falta uma pontinha de unha para você poder cumprir o que precisa para a tua vida. É crer de verdade. É não ficar em duas canoas. Uma canoa com Deus e a outra canoa você admite que não crê em Deus. Que é a canoinha que você vai lá atrás daquilo que você está acostumado a fazer e que ali não tem nada de Deus. Deus pode usar? Pode, mas no teu caso, meu irmão, no caso dos filhos de Deus que daqui para frente estão aguardando Jesus voltar, não. Nós precisamos abandonar. Porque senão vai ficar muito difícil para você poder encarar o que vem vindo, você não vai ter força para isso. Entendeu? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha visto
o que Deus está falando com a tua vida e com as nossas vidas hoje. Isso não é só para você, isso é para mim, para todo mundo. Que você possa meditar, que você possa pensar. Consertar a tua vida nessa causa. Limpar a tua vida. O que falta em você é muito pouco. É só um passo. O passo da verdadeira fé. Porque a trombeta de Deus vai soar. E nós precisamos ouvir o nosso nome chamar. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus de poder, de maravilha, tu és um Deus que tudo pode, tu és um Deus que prepara para nós aquilo que nós necessitamos. O Senhor é um Deus que faz milagres no teu povo. Pai, eu te peço em nome de Jesus nesse momento que a nossa fé possa chegar, a fé como um grão de mostarda, que a nossa fé possa, mesmo sendo pequena, possa ser uma fé ativa, uma fé que demonstre para o mundo material e espiritual que nós confiamos em Ti e que nós esperamos em Ti. Além de tudo que possa acontecer, aconteça o que acontecer, eu esperarei no Senhor. Aconteça o que acontecer, eu estarei com Cristo. Aconteça o que acontecer, eu vou me guardar para o Senhor. Aconteça o que acontecer, eu não vou me dobrar para a farmaqueia, mas eu estarei firme nas pisadas do Mestre. Pai, nos ajuda a tomar posição. Nós precisamos tomar posição diante da tua presença para que nós possamos ser achados dignos de não passar por todas essas coisas que estão aí, mas estar em pé diante da tua presença. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, vem ser com os meus irmãos que aqui estão. Eu te peço, Senhor, nesse momento, pela vida da Marisa, da Célia Regina, da Patrícia, do Paulo, da Roberta, Pai, da Sandra Manfrinato, da Sandra Nunes, da Graciele e do Gabriel, da Eunice, Pai, da Erivanes, da Sofia, do Samuel, da Esther, do Paulo Vinícius, Senhor, da Nayara, Paiva e a sua família, da Aline Milani, Pai, suas crianças, seu esposo, da Mônica Barra, sua família, Senhor, guarda, da Renata Carneiro, Pai, da Clarinda, da Clarice, da Bruna Soares, Senhor, da Jose, do Dr. Ivane e sua família, da Poliana, Pai, da Tassiana Donato, da Tássia, da Cleidiane e a sua família, da Margarida, sua mãe, da Irene Lara, da Bete Borba, da Crica, da Vanilda, Pai, guarda a tua filha em nome de Jesus, do Charles, da Leninha, Senhor, com a sua família, da Vânia Lúcia, da Maris, da Joelisa, da Carol Cosen com as suas crianças, da Celeste, Senhor, da Estela, da Dani Cristina Fonseca com os seus filhos, a Estela com a sua família, da Mônica com a sua parentela, seus funcionários, da Aline Franciele, da Rosimeire Barbosa, Pai, da Jaque, as suas crianças, Senhor, protege, da Viviane Peixoto, do João Vitor, Senhor, nós pedimos a salvação, da Valmira, dos seus filhos, do seu esposo, da Aline Cristo, Senhor, guarda a tua filha, da Sara, da Fatinha, Pai, da Patrícia Venâncio, do seu menino, da Eriedna, do Daniel, dos seus filhos, da Dani e a sua família, da Isabel, da Rose, da Larissa, Senhor, guarda suas crianças, seu esposo, da Marta Valéria, da Arlinda, da sua mãe Maria Lucilene, da Joelma, suas crianças, Senhor,
Te peço pelas Andréias, pela Andréia Coelho, pela Andréia Medeiros, o Senhor sabe a necessidade. Da Andréia Brown e seu marido, Senhor. Do Alberto. Fixa os pés do Alberto na rocha que é Cristo. Da Cleide, a sua família. Da Fernanda Bamin, sua família, seu primo Mitre. Pai, eu te peço pelo pastor Luiz, seja com ele, abençoa, livre do mal. Do Denildo. Da Suzana, do seu filho, Senhor. Da Berenice, Pai, guarda a tua filha. Da Aline, da Osimira. Tão pesada a carga da Osimira, Pai, mas o Senhor é aquele que tem o bálsamo de Gileade para passar na tua filha. Pela Luciana, pelas suas filhas, pelo seu esposo, pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos, Pai. Coloca o teu anjo, Senhor, de sanidade dentro da casa deles, em nome de Jesus. Pelo pastor Vitor, pela pastoração, pela Clara, pelo seu esposo, pelos seus filhos que estão aí viajando, pela Paula, pelo Pedro, Senhor, que estão lá em Portugal. Guarda os nossos irmãos na Europa, Pai, em nome de Jesus, porque sabemos que a situação lá não está bem, não vai ficar bem. Mas nós te pedimos a proteção do teu filho, a proteção do sangue de Jesus sobre os nossos irmãos europeus, a proteção do sangue de Jesus sobre os nossos irmãos no Oriente, a proteção do sangue de Jesus pelos nossos irmãos da Ásia, a proteção do sangue de Jesus pelos nossos irmãos da África, a proteção do sangue de Jesus pelos nossos irmãos da América do Sul, América Central e América do Norte. Pelos nossos irmãos, Senhor, que a proteção do sangue de Jesus esteja sobre a Austrália, sobre o extremo da Rússia, Pai, em nome de Jesus. Toda a Europa Oriental, Pai, que a tua mão de misericórdia esteja sobre ele, fazendo milagres. Nós precisamos, Senhor, ver os milagres que o Senhor vai operar. Nos ajuda aqui, Senhor, guarda o teu povo debaixo das tuas poderosas mãos. Nos ajuda a enfrentar, nos ajuda a ter a consciência que nós necessitamos está em ti. Te pedimos sobre Israel que está pegando fogo, Senhor. Senhor, converte aquele povo em nome de Jesus. Converte, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu te peço, vem sobre nossas vidas, dá-nos a fé, nos ajuda a ter a fé que nós ainda não temos. Nos ajuda a entender a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a estar diante de ti. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, não porque nós temos merecimento, porque nós não temos, mas nós servimos um Deus que cuida dos pequenos, e nós somos os pequenos. E eu te peço, Senhor, vem sobre nós, sê conosco. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Procurem meditar na volta de Jesus. Procura meditar na volta de Jesus, naquilo que nos traz esperança. Eu vou tentar colocar lá nos stories todos os textos que eu tenho aqui, que eu anotei aqui hoje, desse estudo, tá? Para que vocês possam meditar. Vou tentar colocar, não vou prometer, tá? Mas é muito texto que nos dá a esperança da volta de Jesus. Nós precisamos. A nossa bendita esperança está chegando. Como é que eu vou até essa bendita esperança se eu não conheço a sua palavra, né? Então vamos lá, vamos em frente, porque Maranata, já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Amém. Para você também, Clara, bom feriado. Deus abençoe aí todos aí. Amém e amém.